Tá, então, nasci em 1966, em Brasília, DF, 18 de setembro. Meu pai é do Rio Grande do Norte, minha mãe é do Amazonas, se conheceram em Rondônia. Quando me geraram, eu estava lá. Minha mãe teve malária e disse, você tem que sair daqui. O tio dela, que era militar, foi transferido para Brasília. Nasci na recém-criada capital, né? Então, sou da primeira geração de Brasília. O hospital ainda era de madeira. 2 anos depois nasceu minha irmã, que já era maternidade pública, né? Então, vivi meus primeiros 32 anos em Brasília. E me formei em letras na UNB. Fui professora de português antes de me formar da rede privada, e depois fiz concurso como professora de escola pública em Brasília, né? Ceilândia e Samambaia, onde eu também não sei se vocês conhecem Brasília, mas na periferia. Morei mais na cidade satélite, morei 1 ano e meio no plano piloto, no meu último ano e meio, né? Então eu fui professora, né? Eu digo, ela perguntou, que eu escrevo, mas eu digo, eu sou uma professora que escreve. Eu, com 5 anos, eu já queria ser professora. Eu brincava de dar de aulinha ou de escolinha com a minha irmã, com meus colegas. Então, assim, sempre foi o meu desejo, né? Quando eu estava no ensino médio, fiquei ainda era da época, você podia fazer magistério, curso normal, mas eu queria fazer vestibular, então eu fiquei, assim, um conflito. Fui fazer vestibular, né? E fiz letras na UNB. Gostei bastante. Porém, eu já comecei, com 19 anos eu tive filho, comecei a trabalhar, não parei a faculdade, e então eu me entendia como, era mãe, professora, trabalhadora, né? Comecei a militância política também nos anos 80, lá no núcleo do PT, do Guará, né? Não era nem na militância estudantil, nunca tive muita identidade, assim, embora circulasse na universidade, mas eu me entendia mais como visitante da universidade e sentia muita falta de estar na universidade, né? De frequentar, né? Mas eu gostava muito, né, da sala de aula, então isso era uma coisa que me motivava bastante. Depois, como Brasília tem muito concurso público, né, eu comecei lá por 89, quando eu tinha uns 23 anos, eu tinha o desejo, meu primeiro companheiro, a gente tinha o desejo de sair de Brasília e se mudar. E uma dessas, a gente, vamos pro sul. Não tinha ninguém, nenhum parente aqui. E aí a gente começou a querer ir pro Rio Grande do Sul, nem conhecer Florianópolis, não tinha a menor ideia do que se tratava Florianópolis, né? E tentei concurso, passei para a Justiça do Trabalho em Brasília. E isso em 95. Em 98, eu consegui uma permuta para vir para Florianópolis, né? E vim, com a cara e a coragem, né? Já tinha 2 filhos, meus 2 primeiros filhos são brasilienses também. Viemos para cá, trabalhei na Justiça do Trabalho, né? Então saí de sala de aula, vim em 99 para cá. E aí, por conta também, né, a questão da militância, né, junto no sindicato, nunca fui do sindicato aqui, né? Mas sempre o pessoal me encantou Florianópolis ser uma cidade pequena, que a gente consegue andar no centro. Eu amo andar no centro de Florianópolis, porque em Brasília não existe isso, né? Então é tudo muito distante. Então me apaixonei por isso. E sim, ali fiquei. Quando foi depois de... Me separei do meu primeiro marido, quando foi ali para 2002, eu resolvi que eu queria voltar a dar aula, como uma atividade paralela ao trabalho, né? E comecei a dar aula numa escola privada, no colégio de autonomia, como uma forma de complementar a renda até. E isso me reconectou com a sala de aula, né? E a partir disso, né, foi onde eu conheci meu marido, né, o Marcelo. Fiquei com ele 20 anos, faleceu ano passado, depois eu vou contar um pouco, a última edição tem a ver com essa história, né? E eu comecei a me reconectar com a cena da educação aqui, né?
E como ele era professor de história e professor de cursinho, eu também comecei a dar aula para redação para vestibular. Foi quando, em 2009, nasceu a Oficina da Palavra, que era meu curso de redação, mas era um curso para duas turminhas de vestibulandos, né? Só que várias pessoas começaram a me procurar. Você não dá aula para redação para concurso? Eu disse, não, bora, entra tudo. Era tudo na mesma turma. Era uma turma para vestibulandos que eu comecei a receber. Pessoal para concurso, pessoal de redação acadêmica, pessoas aposentadas que queriam escrever literatura. Por fim, era um curso de produção textual, né? Que hoje, ano passado, completou 15 anos. Era presencial. Na pandemia, a gente acabou transformando tudo online, né? E um pouco antes disso, em 2019, então 2009 eu criei a Oficina da Palavra. Em 2019 foi quando, nessas turmas que tinha de todo mundo, era um curso misto, né? Meu filho mais velho, que ele é designer, ele que faz toda a parte gráfica da revista, o Ítalo, né? Disse, mãe, vamos fazer uma... vamos publicar, porque assim, eram pessoas iniciantes, né? Era uma forma de estimular a escrita. Nasceu assim. Alguns amigos que eu conhecia, que escreviam, vamos publicar um texto, vamos fazer, eu e o Ítalo a gente publica no PDF, depois a gente faz umas edições impressas. Então a proposta começou assim, para escritores iniciantes, e depois acabou entrando na cena literária, né, na cidade. Mas os primeiros textos e a primeira edição, a ideia sempre foi tudo autoral, inclusive as fotos. Começou com fotos que eu faço, eu gosto muito de fotografar. Acho que antes de ser escritora, eu sou fotógrafa. Meu impulso primeiro é registrar, que meus filhos já estão acostumados. Uma formiga, não sei o quê, na rua, né? Então eu gosto muito da fotografia, sempre gostei. Desde os 16 anos eu ganhei minha primeira máquina fotográfica do meu tio e depois, né, outras dele, uma Zenith. E quando ele faleceu, fiquei com grande parte das máquinas dele. Então, assim, eu amo a fotografia, né? Por isso que eu estou olhando ali pro Tasso. Eu me vejo mais do outro lado do que... É também uma linguagem. De escrever na luz. Né? Exatamente. Eu tenho um poema escrita com a luz, né? Que foi saiu numa das edições do Quinta Maldita. Saiu. Lembra dele? Hã? De cabeça eu não sei, né? Eu posso depois até pegar aqui. Escrever com a luz. Foi exatamente isso que eu fiz. Porque o meu impulso primeiro não é registrar. O meu primeiro impulso é fotografar, depois eu escrevo. Eu gosto de desenhar, mas para mim é aquela captar, congelar aquele momento, assim. E eu tô aqui, aí eu já fico imaginando a cena, né? Vendo já enquadramentos, a minha cabeça funciona assim, enquadramentos, né? E aí, quando nasceu Texturas, a gente quis muito, por isso o nome Texturas, porque a ideia era muito além da palavra, né? Eram, de fato, texturas, tanto que eu tenho álbuns, assim, de fotos que eu faço, texturas, eu vi aqui, isso aqui já é uma textura, então eu tenho coleção de texturas, uma árvore... Né? Então serve para um fundo, serve para várias situações, né? Então nasceu assim. Quando nasceu a primeira revista, inclusive o Marcelo, o primeiro texto da revista é uma crônica dele, que é Literatura e Memória. Ele, como professor de história, ele falou um pouco da relação dele, da literatura na vida dele, e como professor e memória, né? Aí as pessoas, então essas texturas, porque quando você convida para primeiro, as pessoas não têm ideia do que é, porque isso é só uma ideia na sua cabeça, né? Então depois que saiu a primeira, aí eu me lembro bem que fizemos o lançamento na Casa Luanda, não sei se vocês chegaram a conhecer a Casa Luanda, ela fechou na pandemia, mas era Dandara Manuela, Sara, lá no bairro Santa Mônica, onde eu moro. Eu tinha... recém-aposentado pela Justiça do Trabalho, agora eu vou fazer só as coisas que eu gosto, né? E fui fazer aula de canto, comecei com aula de canto na Dandara,
Isso, mês de 2019. E aqui era abril, né? Não tinha nenhuma pretensão de periodicidade. Fizemos em abril, fizemos uma festa lá, né? Na Casa Luanda. E as primeiras, sempre a gente relacionava um sarau e tinha uma exposição das imagens, né? Porque depois eu comecei a convidar as pessoas para fazerem a ilustração com fotos, pinturas, enfim. E aí o Paulino Júnior, né, que eu conheci, deixa eu até voltar um pouco, né, para contar um pouco como é que eu conheci essa galera, Demétrio, Paulino Júnior, porque eu sou de Brasília, da UNB, então eu não conhecia o pessoal da literatura aqui na cidade, nem estudei literatura catarinense, né, não fazia parte da minha formação, e vim para cá em 99. Quando foi 2012, e a minha formação na letras sempre foi mais para o lado do ensino da redação, de gramática. Eu não me via, por incrível que pareça, eu não me via ensinando literatura. Porque eu achava, assim, eu tinha uns professores, minha referência de professor de português, de literatura, eram aqueles que decoravam todos os poemas, que sabiam tudo, adoravam tudo. E eu gostava mais dos contemporâneos, né? Dos modernos e dos contemporâneos. Eu, então, não me via ensinando algo de que eu não gostasse, né? E em 2012, eu falei assim, então eu acho que agora eu vou me conectar com a literatura. E foi quando eu fui fazer uma oficina no Sesc, em 2012. A Patrícia Galelli, né, companheira do Denis Raduns, né? Começaram a fazer agitação ali pelo Sesc. E foi quando eu conheci o Paulino, a Daniela Stoll, né, que hoje é minha amiga. Então tem vários desses, a própria Patrícia, o Denis, o Demétrio acabou entrando também numa dessas turmas. Então eu acabei conhecendo esse pessoal via oficinas de literatura do Sesc, né. E nisso, o Paulino, ele disse, olha, deixa lá, depois já tinha feito o lançamento. Tem um sebo lá, o Desterrados, lá do Tasso. Passa lá e deixa lá, de repente, né? Circula um pouco mais a revista. Aí vim aqui, falei com o Tasso, ele se lembra, vim deixar alguns exemplares dessa revista. Foi, inclusive, a primeira que eu fiz mais impressas. Depois a gente fez menos, depois eu conto um pouco sobre isso. E aí ele disse, o que tem aqui em cima? Ele falou assim, lá em cima tem um curso de cerâmica, do Marco Oliva. Aí subi, Marco Oliva estava dando aula lá, e ele, que legal, eu também tenho umas poesias, um poema cerâmico, e como ele estava só com um aluno, ele tinha um cesto com os dadinhos, não sei se vocês já viram eles com esses dadinhos poéticos dele. Ele disse, olha só, tem esses dadinhos que eu faço algumas dinâmicas que eu vou nas escolas e tal, que as pessoas jogam os dadinhos e as palavras que aparecem ali, elas fazem uma brincadeira com poesia. Joga aqui para você ver o que acontece. Aí eu joguei. Eram só esses dadinhos. Por isso que a conexão com a segunda revista. Joguei e uma das palavras que deu foi textura. Textura? É muita coincidência. Tanto que eu dei o nome da segunda de Búzios Literários. Né? Em homenagem a essa história dos dados do Marco Oliva, né? Na capa. E a partir dessa conexão, de fato a gente começou a pensar que a revista, elas são conexões. E da mesma forma que eu conheci o Tasso pelo Paulino, e depois o Demétrio, e depois o Marco Oliva, que me apresentou o Colo de Schuster, assim a revista foi acontecendo, né? No início a ideia era que fossem edições semestrais, né? Tanto que os primeiros anos eram uma do primeiro semestre, final do primeiro semestre, no segundo semestre. Quando veio, aí fizemos um sarau para a primeira, um sarau para a segunda, aí na terceira veio a pandemia. Aí foi a revista mais grossa, porque aí todo mundo só queria escrever, né? E até então eu não escolhi um tema para ser o tema da revista. Eu recebia os textos, eu convidava as pessoas. Você já tem um texto? Você quer fazer um texto específico? Alguns eram resultados das minhas oficinas de alunos que eu via, poxa, tem um potencial, vamos escrever. E tem outros que eu ia, de fato, convidava. Você não quer publicar? Vamos circular, né? E
essa aqui já foi na pandemia. E aí o sarau foi, como todo mundo, pelo Instagram, né? As lives no Instagram, fizemos. E aí foi uma edição outonal, né? Porque estava todo mundo, né, já para dentro, né? Então, assim, se a gente pegar os temas, era o que as pessoas queriam escrever, era sobre pandemia, né? Veio dezembro, texturas, letras temperadas, né? Então, pensando, saindo do outono, entrando no verão, mas ainda com essa ideia, né? Ainda na pandemia, né? Então, essas aqui, os lançamentos foram por Instagram. E os textos refletem essa... Os textos refletem isolamento, são os temas. Tem uma aqui, depois eu tenho que ver se foi nessa aqui ou se foi na outra, acho que foi na outra, que tinha... tem um texto de uma professora, porque aí os professores começaram a dar aula online, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou professora, eu não trabalhava mais com um ensino regular, mas eu tenho filhos, né? E aí você sabe que as pessoas não abrem a câmera. Então, o texto dela é uma crônica que eu me senti na pele dela. É uma crônica com a câmera fechada, a foto, a ilustração, é uma câmera fechada, porque aí o professor começou a dar aula para ninguém. Né? Então era ele falando para o vazio e os alunos também entediados, ninguém queria abrir a câmera, ou sentado na cama, ou em algum lugar, né, que ninguém queria. Então os textos refletem um pouco isso. As capas, as capas e os nomes normalmente eram os últimos que a gente escolhia. Tinha a ver assim, vamos sentir como vêm os textos. E eu acabei aprendendo a ser editora, né? Não tinha essa experiência. E eu gosto muito de receber porque eu vou sentindo um texto, conversa com o outro e você coloca essa sequência e qual é o sentimento que dá e normalmente nos editoriais eu conto um pouco da história do porquê a capa, porquê os nomes, né? Essa daqui foi a quinta, Gira o Mundo, e essa foto foi inclusive o Marco Oliva tinha me falado, estou fazendo um trabalho, tinha a ver com lixo e tal. Aí eu fui um dia, ainda estava na pandemia, eu moro ali no Santa Mônica, fui no Itacorubi, eu quero fotografar com CAP. Fui lá, peguei trocentas autorizações, aí o cara abriu para mim, ele fez todo o percurso e eu fiz muitas fotos no lixo e ele abriu o Museu do Lixo, né, que eu não conhecia. E essa foto eu fotografei várias coisas e quando eu percebi, achei uma ótima ilustração e que depois, por uma coincidência, circulou essa imagem e a pessoa me disse, mas eu conheço a autora desse trabalho que tinha acabado de parar no Museu do Lixo, né? Então foi interessante por conta disso. A sexta edição, aí eu já comecei a dar o nome do Enredar, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? De enredei com Desterrados, que enredei com Marco Oliva, que enredei com outros grupos, com Ninho de escritoras, com a Casa Luanda e outros grupos foram aparecendo, a Brasa Barca, foi depois o Wagner Segura, o Centro Cultural também. Então o Enredar acabou sendo uma síntese dessa ideia de que sempre uma edição da ideia dá início a outra e outras pessoas, né, aparecem, né? Essa sétima edição foi a edição de julho de 2022. Essa aqui foi a primeira edição temática, que eu disse assim, vamos fazer sobre um tema. As outras, eu recebi os textos e via qual era a temática, porque, de uma certa forma, acaba refletindo as angústias, né, do nosso tempo. Mas essa não. Essa eu fui... Tá, isso. Essas aqui, já falei. Essa daqui, eu convidei as pessoas que eu sabia que tinham uma pegada de uma literatura militante. Essa era intencional, né? Que a gente achava que tinha que ter, né? Era um momento que precisava ter
essa revista. Inclusive acabei colocando alguns poemas meus. Em algumas tem alguns poemas, crônicas e contos meus. Essa capa é um mundo que está desaparecendo e um mundo novo que está surgindo, que a gente não conhece ainda. Pode ser, eu nunca tinha pensado sobre isso. É a máquina de escrever, e aqui, de uma certa forma, o fundo era como se fosse um texto, o Manifesto Comunista em vermelho por cima. Então a ideia era um pouco sobre isso. É uma máquina minha, que eu fiz a foto e o meu filho fez uma montagem a partir da foto que eu tinha feito, né? Então a ideia é que fosse uma trincheira poética, uma trincheira militante, né? Poética. Então, assim, os textos, eu gosto bastante dessa edição, né? A edição seguinte já foi no final do ano de 2022 e foi uma conexão norte-sul por conta de uma ex-aluna que veio do Amapá. Ela veio fazer psicologia na UFSC, um doutorado, e ela começou a fazer redação acadêmica comigo, mentoria, e acabei convidando, né, para ela escrever também, né? E ela acabou trazendo pessoas do Amapá e do Norte, que era uma conexão interessante, porque ela voltou, ela era professora do Instituto Federal de lá, né? E aí, então, acabamos trazendo fotos, escritos, poemas de pessoas, né, do Norte também. Então, de uma certa forma, também acabou sendo esse tema, né? 2023, aí já começou a ficar um ano assim com muitas atividades, e eu, como é uma atividade absolutamente voluntária que eu faço com meu filho, e meu filho também como ele faz edição, ele começou a ter muito trabalho, já acabou não conseguir se dedicar tanto. A partir dessa edição aqui, eu tenho uma amiga que é professora aposentada do Rio Grande do Sul, que ela foi com o marido para a França, e aí veio a pandemia, eles acabaram ficando lá, e como ela era da área da educação, ela se conectou com outras pessoas. Lá eles têm um grupo de coletivo de migrantes leitores de Paulo Freire, né, na França. Tem brasileiros, portugueses e pessoas de outras nacionalidades, e fez esse trabalho. Quando ela viu, ela disse: poxa, você tem que vir para cá, tem que publicar alguma coisa assim, porque todo ano, em setembro, eles fazem um evento no aniversário do Paulo Freire, que coincidentemente é um dia depois do meu, 19 de setembro, e eles fazem um piquenique com cartas pedagógicas, que é a intenção. Será que não tem possibilidade da gente trabalhar com isso? E aí ela me convidou para eu escrever uma carta para lá, para publicar lá no Varal. Eu falei assim: eu não vou ter dinheiro para ir para aí, mas então eu mandei a carta. E começamos a fazer, a partir dessa edição, um contato. Ela me fez uma carta, eu fiz uma carta para ela, e eu contando a história de texturas, eu comecei a contar a história de texturas e pensar em conexões entre o nosso trabalho, né, e o dela. E aí, nessa edição, nós fizemos o convite para que o ano seguinte, as edições que fizéssemos uma edição, daí surgiu a ideia de fazermos uma edição dedicada a cartas, mas não necessariamente cartas pedagógicas com viés acadêmico, não era isso. Então eu falei assim: vamos fazer um recorte, propor cartas literárias. Pode ser uma carta poema, uma carta conto, uma carta crônica, né? E foi quando nasceu essa edição aqui, e muito interessante. Então, essa edição, inclusive, tem cartas interessantíssimas. Publicamos uma carta, tem o Marcelo Labs, escreveu uma carta muito interessante também, e a Marlene Faveri publicou uma carta que ela tinha, de um trabalho que ela tinha feito. E a pergunta é essa: carta de Gertrudes, ela sabia? Então, pela pesquisa que ela tinha feito, né, essa mulher tinha feito cartas, né, e o marido tinha sido acusado de nazismo, então ela faz uma carta, ela publica a carta dela e a reflexão sobre essa carta, se a mulher sabia ou não
do envolvimento dele com a militância fascista, nazista no Brasil, né? Então foi muito interessante e foi justamente... Sabia ou não? Hã? Sabia ou não? Pois é, ela deixa na pergunta no ar, leiam para saber, né? E coincidiu dezembro de 2023, em outubro de 23 começou o genocídio na Palestina, né? Um tema que estava candente na minha cabeça era a questão da Palestina e eu tinha participado, tinha fotografado os atos, né, pró-Palestina aqui em Florianópolis e aqui, deixa eu trazer aqui, e tinha visto uma notícia entre milhares de mortes de uma escritora palestina jovem e eu fiz uma carta para ela, né? E foi a carta que eu publiquei, Carta a Eba Abunada, né? Então foi uma revista também que ela acaba trazendo, mesmo que ela não tenha uma temática explícita política, mas isso perpassa porque são as histórias que acabam vindo pra gente, né? E foi um ano que eu consegui fazer só uma. 2024, né? Aí já foi um ano mais difícil, né? Eu praticamente lancei a revista ali quase 30 de dezembro, porque lancei online, né? Porque eu queria que não ficasse um ano com um vácuo, mas foi um ano muito difícil, né? Foi o ano que eu perdi Marcelo, né? Então, assim, quando a gente lançou essa revista, quando não tinha nem dado tempo de fazer o lançamento presencial, e 10 de janeiro, né, ele faleceu, nos deixou, assim, foi uma perda precoce, né, e súbita, no coração. E foi um ano que praticamente eu fiquei lendo e pensando, escrevendo, o tema do luto foi o presente, né. Mas ao mesmo tempo que trouxesse, que é uma questão pessoal, mas eu sempre entendi a literatura como a gente tem que ter um olho no como o próprio depois eu vou lembrar o nome dele, que a gente tem que escrever com um olho no microscópio e um olho no telescópio, né? Do Galeano, Eduardo Galeano, né? Então, por quê? Porque assim, a nossa vida é o nosso quintal. Mas as nossas angústias, elas sempre são coletivas, né? Então, assim, desde o luto, desde a dor, desde a tristeza, desde as dificuldades, né? As diferenças sociais e a nossa luta, ela é individual e ela é coletiva, né? Então, eu resolvi que a segunda edição que eu escolhi um tema. Alguns temas, na verdade, né? Então, essa que a gente acabou de fazer o lançamento da edição impressa, o tema acabou sendo morte, luto, travessia, construção, reconstrução e questões relacionadas, né? Então, desde as fotos e, né, no editorial eu acabo contando um pouco sobre isso, mas os textos que vieram, todos se dialogavam com essa questão, né? Inclusive o texto que eu escolhi para abrir, foi um do Demétrio, né? Muito interessante, o celular, o ensaio, né? Tem a ver com esse tema também. E isso tem um pouco a ver com que a sequência que eu escolho para colocar os textos na revista. Eu normalmente começo com os mais duros, porque eu acho que a gente tem que, assim, para tomar uma porrada, para acordar, tem que ser no começo, né? E eu gosto de terminar com os mais leves, para pensar assim, ainda tem saída, tem solução. Então, é algo que me veio instintivo, né? De começar, temos que tomar uma porrada para acordar, mas também a gente não pode ser tão amargo, a gente tem que enxergar alguma saída, né, no fim do túnel, né? Então, isso aqui é um pouco da história da revista, foi a 10ª edição, né? Não são 10 anos, né? São quase 5 anos, agora é o 6º ano. E a primeira vez que a gente se inscreveu no edital foi agora, há pouco, né?
Nós estamos na primeira suplência, não sei, acho que não. Eu queria entrar nessa discussão, né? Quer dizer, tu consegues, além de escrever, tu escreves também, mas também fazer essa junção de pessoas totalmente, às vezes, de mundos diferentes, grupos diferentes. Como é que tem sido esse trabalho, assim? É um trabalho praticamente assim, é porque eu tenho uma paixão minha e o meu filho, o Ítalo, que é o meu filho mais velho, que é o designer, ele se apaixonou por isso, de pensar nas capas. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho de, digamos assim, militância, né? De acreditar, né, nesse trabalho. E as pessoas que a gente traz são pessoas diferentes, mas de uma certa forma tem uma escolha ali também, né? Então assim, tem um filtro, né? Não tem uma linha apenas, mas tem algumas exclusões, tem coisas que a gente não publica, né? Nunca chegamos a receber nada assim de diferente. E nunca abri um edital para chamar para a revista. Por enquanto, ainda Fruto desses encontros e de convites. E de pessoas que vão me apresentando pessoas. Porque são pessoas que sabem, conhecem, têm uma ideia da linha da revista que vão... acho que combina, né, com a revista e me apresentam pessoas. É que muito se fala, né, de que o povo não lê, a literatura não tem espaço, mas a gente vê que, de certa forma, com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, eu e o Tássio, a gente vai entrevistando as pessoas e a gente vê que a literatura é uma coisa muito frutífica, né? Ela frutifica de uma maneira intensa, assim, né? Isso. E esse trabalho do Texturas mostra isso. Sim. Tem muitos autores. Muito. Eu não digo, assim, que a literatura que eu vá conseguir vender, porque isso, tanto que eu tenho feito cada vez menos, né, edições impressas. Todas as edições estão online, em PDF. A partir da pandemia, a partir da terceira, nós começamos a fazer, tem texturas sonoras, então você vai encontrar na voz dos autores. Então, você consegue acessar ali os textos em áudio e as imagens. Então, sempre que possível, a gente sempre traz algo autoral. E também da quarta edição para cá, a gente começou a fazer um teaser para divulgar a revista com músicas autorais de pessoas da ilha, com músicas às vezes instrumentais, às vezes não, mas mais no acreditar e ver que as pessoas gostam, né? Ela não se mantém, assim, é um projeto que assim, eu não faço mais impresso, faço poucos, né? Na última eu diminui mais ainda. Por isso que eu tentei, vamos tentar. Todo mundo fala assim, por que você está num edital, né? Mas os editais são tão difíceis, como você falou, a gente tem que aprender, uma série de documentos, tem toda uma série de percursos, né, pra gente passar. Não é algo que se faça sozinho. E o projeto, né, então eu tenho um projeto, estou aqui pensando, agora como está saindo, semana passada que saiu o resultado do recurso, talvez eu tente manter e veja se a gente consegue um projeto de financiamento coletivo para fazer um livro. E aí tem uma comissão de curadoria dessas 10 edições. A gente consegue extrair algo que seja representativo, vamos pensar num critério, vamos trazer um livro para que chegue a outros lugares, né? Eu acho que as pessoas leem. Talvez textos mais curtos, né? Não sei, Tássio pode dizer mais. Então, assim, a gente às vezes surpreende pessoas que tomaram contato e que tiveram vontade de escrever. Tem textos, assim, muito ingênuos. Eu vi, inclusive, montando essa última edição, teve uma sequência que eu acabei colocando praticamente junto, assim, são textos de pessoas muito jovens. E aí você percebe, tem também uma visão de mundo própria da idade. E uma coisa também que para mim é muito importante, e a ideia da revista tinha um pouco disso, empoderar as pessoas a escreverem, porque quando você vê o seu rabisco lá num papel, você acha assim, eu escrevo mal. Mas se você passa limpo, e eu trabalho muito como professora, com a ideia de reescreve, revisa, reescreve, revisa. E aí se você formata, dá uma cara bonita, e você, nossa, eu era escritor, não sabia. Então, essa era a ideia, para te dizer que você pode. Se você vai viver, você vai conseguir pagar seus boletos com a sua escrita, são outros 500, né? Então, você pode viver com a escrita ou pode viver da escrita. Eu, na faculdade de letras,
Eu fiz, quando eu comecei a fazer estágio, né? Eu entrei para letras pensando, na verdade, no inglês, que eu gostava muito de inglês, e naquela época, é diferente de hoje, quando você faz vestibular, você faz letras, português, letras, inglês, lá você fazia letras. Na quarta fase você escolhia se você fazia inglês, português, francês, espanhol. E eu entrei para fazer inglês, só que aí eu comecei, e eu não era das melhores no português, na escola, né? Mas eu comecei a me apaixonar pelo ensino da língua. Então, eu comecei a gostar das matérias da pedagogia, da metodologia, do ensino português, da formação de leitores, que eu sou dos anos 80, né? Não se... a universidade, o próprio ensino da língua, se pensava muito assim, como formar, né, novos leitores, como você trazer algo que as crianças gostem de ler, mas também trazer o clássico. Então esse sempre foi o nó, né? Então você lá na quinta série lendo Machado de Assis, aí você achava chato, não tinha maturidade, você não era um leitor maduro. E aí daqui a pouco, os alunos, as crianças começaram a ler Harry Potter, e os professores, mas o que esses meninos estão lendo? Então vamos trazer também espaço para uma literatura, a própria literatura brasileira tem muita coisa rica para criança. Então eu comecei a me apaixonar por formação de leitores, pela escrita. E já na faculdade e já como professora, tinha muito, eu gostava muito de ideias, e como fui trabalhar na periferia, tinha isso, eu tinha uma caixa estante, que eu ganhava os livros das editoras, que os professores ganhavam, né, o livro do professor, e montava e levava. E os alunos começavam a escrever e no final do ano, todos eles, a gente fazia o lançamento dos livros. Então isso nasceu um pouco lá, né? Todos os textos, as redações deles, eles faziam um livro, no final a gente fazia o lançamento do livro e fazia um varal na sala com os livros. E depois eu comecei a trabalhar com fanzine na sala de aula, então é algo que não nasceu agora, né? Era algo para mostrar assim, vocês podem escrever, né? Só que a escrita é um processo. Você não vai apertar um botão e o texto vai nascer pronto. Então, para mostrar para eles que lá do início daqueles rabiscos, no final a gente podia fazer uma festinha, fazer um lançamento, levava bolo e tinha um livro pendurado com ilustração, uns desenhavam, outros recortavam, daqui a pouco entrou o jornal na sala de aula. Então eu gostava muito desses projetos de a escrita por prazer, né? E lembro bem que uma professora, eu tive uma influência de uma professora que ela dava as ideias, ela disse, não tinha internet, né? Eu sou velha. Os meus alunos não tinham internet. Eu dava aula em 2 escolas e eu fazia com que eles escrevessem cartas de uma escola para outra. E o texto era por onde eles se apresentavam. Então, de uma certa forma, era isso, o texto e gostar de ensinar. E acabei trazendo isso para o vestibular e depois para outros... E essa coisa de, para escrever, tem que ler, né? Como é que é isso também? Tem que ler, e isso é o estímulo à leitura, né? Isso também fazia parte com os pequenos, né? Depois de adultos, você estimula e lê em sala de aula e fazia com que os alunos lessem os textos deles para que outros conhecessem. E que passa necessariamente por escrever. Por mais que a gente vá ensinar, sistematizar o ensino da gramática, mas a gente aprende muito lendo. Você tem uma noção assim, esse texto está ruim, não sei exatamente qual é a regra, mas eu tenho uma sensação porque a pessoa leu bastante, né? Então isso é visível. Eu digo até hoje que eu tenho alunos que eu faço mentoria de redação acadêmica, a pessoa pode fazer engenharia. Se ele leu literatura, você percebe que o texto árido do doutorado dele vai ser gostoso de ler. Então isso é um diferencial, né? Então, eu gostava muito do Graciliano Ramos, né? Eu gostava mais dos modernos. A Clarice Lispector, eu gostei, embora no início, né? Eu gostava do Luiz Fernando Veríssimo, no começo eu gostava mais dos mais contemporâneos, né? Eu me sentia assim, eu acho que eu não tinha toda a bagagem para entender os mais antigos. Depois é que eu comecei a entrar nessa seara, né? E a Clarice Lispector, eu gostei muito dela, só que no início, e teve um livro que eu reli, agora quando saiu o centenário da Clarice, que foi A Paixão Segundo GH, e eu me lembro que lá com 16 anos, quando o professor apresentou esse livro, eu achei, meu Deus, que livro mais louco, né? Não entendi nada. E a
3 anos eu li o livro, uma outra história, né, de vida. E gostei muito assim, mais de contos, né, de poemas do Leminski, da Alice Ruiz, né, então são os textos mais contemporâneos que fizeram parte. O Brecht também, Mayakovsky, foram os que... Conheci muita gente, assim, que era algo que eu desconhecia, né? E pensando de 2012, que é quando eu comecei a entrar nessa seara da cena contemporânea, eu vou dizer, né? Porque eu não estudei a história mais tradicional da literatura aqui catarinense. Gente, assim, fantástica, que eu soube, assim, por acaso, por exemplo, o Marcelo Labs, eu me encantei com o texto dele, né? O Demétrio, com linguagens diferentes, são, assim, incríveis. O Demétrio tem uma produção que eu digo, ele não para, né? A cabeça dele não para, ele começa um começa com o outro, ele também está sempre nessa cena de agitação. A Daniela Stoll, com o outro lado do mar, né? Eu conheci o texto dela aqui, a própria Patrícia Galelli, as meninas do Abrasa Barca, né? Com a poesia, gostei bastante. E até na cena musical, eu percebi que a literatura também transita junto com a música aqui na cidade. O próprio Marco Oliva, a Aline Maciel, que eu também conheci, o Cláudio Schuster, né? Então, tem uma comunidade que acaba se alimentando e trazendo muitos jovens também. Eu percebo isso, tem muita gente nova aparecendo, e isso é uma coisa que me encanta. Então, eu acredito que de uns 5 anos, se a gente fizer um recorde de 10 anos, e mais pegar os últimos 5 anos, eu acho que a cidade, ela teve um boom. Vocês que estão há mais tempo aqui do que eu, podem me dizer se tem essa percepção. O próprio centro, o pós-pandemia, antes a gente não tinha, quando a gente fala, Florianópolis não tem muita atividade cultural, não tem muita atividade cultural que vem de fora, todo mundo pula, é Curitiba, Porto Alegre. Mas eu percebo que aqui, na própria maratona cultural, que acaba se concentrando só naquele período, você não consegue decidir onde você vai, né? O que falta, de fato, são políticas públicas voltadas para a cultura, para a educação como um todo, né? Tem as setoriais que atuam no município, né? Eu acabo acompanhando de uma forma secundária, não faço parte da direção nem nada, a setorial de leitura, literatura e bibliotecas, o pessoal sempre pensando e questionando os espaços da literatura, por que não consegue ter um festival literário, uma feira literária, são interesses diversos, diversificados, né? Mas eu percebo que tem muita coisa acontecendo, só que essas coisas não estão articuladas, né? E a minha agonia muitas vezes era essa, assim, por que a gente não está todo mundo junto? Sei que é difícil, tem interesses políticos e visões de mundo diferentes, mesmo na literatura, mas o que eu percebo também passa um pouco por aí. Da cena nacional, né, do que eu tenho lido há pouco tempo, né, apareceu a Marina Salomão, que eu gostei bastante, que eu li, né? Tem a Carla Madeira, que saiu há pouco tempo, né? São temas que me tocam. E aí eu voltei a Machado de Assis, a própria volta do Guimarães Rosa. Então são textos que eu voltei, que eu pensei assim, que hoje eu tenho uma maturidade para entender esses textos em outra fase da minha vida, né? Então estou relendo Guimarães Rosa, estou fazendo algumas leituras do próprio Machado de Assis e vendo o que ele tem de contemporâneo e o que também não é contemporâneo, porque tem questões que o tempo vai trazendo, né, outras demandas, mas o que permanece e o que se modifica. Mas eu penso uma outra questão, né? Eu fui a Porto Alegre agora e teve, coincidentemente, eu não sabia, e acabei pegando a Bienal do Mercosul, não sei se é a 13ª, 14ª, e hoje a arte, porque primeiro, o que interessa são as histórias, que eu percebo isso, as pessoas continuam gostando de histórias, não importa o meio, se é no texto,
se é no áudio, se é no vídeo, se é por fotos. As histórias encantam as pessoas, se é oral, se é contar histórias, se é, né, contação de histórias. E o que eu percebo hoje é que são todas essas linguagens conectadas. Tanto que eu penso que o texto escrito tem valor. E tenho percebido, por conta das redes sociais, os textos curtos, os contos, os microcontos, os textos, né, de fôlego mais curto. Mas, ao mesmo tempo, esse interesse, tanto que essas plataformas aí de filmes, elas se proliferam e elas estão até já utilizando a inteligência artificial para criar histórias, né? E aí a gente se pergunta, tá, mas se é para contar mais do mesmo, né? O que de fato, qual é a essência, o que as pessoas gostam de ouvir, o que nos prende, né? Então, no fundo, são questões para a gente pensar, mas a questão da linguagem, das diferentes linguagens, e eu vi isso está cada vez mais evidente. Então, é uma amostra que vai trazer o texto, e vai trazer o vídeo, vai trazer o áudio, vai trazer a experiência sensorial, e já tem um reflexo na capacidade cognitiva neurológica, né? Essa questão agora de se proibir o celular na sala de aula é uma tentativa de espernear contra isso, né? E até os adultos, não só as crianças, porque isso tem um reflexo na dificuldade de se aprofundar num texto, de ler um texto com um pouco mais de fôlego, isso na universidade, em vários níveis. Mas não só das crianças, mas dos adultos, né? Tanto que você vê relatos dos pais, tá, mas aí como eu vou conversar com meu filho, saber que hora que eu vou buscá-lo? Assim, como se fazia antigamente, liga para a escola, deixa um recado, né? Então, tem uma série de medidas que são contra-tendências para uma tendência que você está falando que é realmente preocupante. Não só por um saudosismo, mas por um resultado real, concreto, de dificuldade neurológica de compreender e, com isso, de ter senso crítico. E de perceber como é manipulado e sem nem se dar conta. Até pessoas mais velhas, eu percebo que tinham um senso crítico, que eram pessoas... Elas são, de repente, enredadas numas histórias, caem numas histórias que a gente não consegue ver como é que aquilo aconteceu, né? Você falou de Cuba, e eu lembro lá nos anos 80, essa minha mesma professora que trabalhou essa questão de formação do leitor, ela dava o exemplo assim, um best-seller no Brasil, isso lá, anos 80, pegar a população, um best-seller era um percentual ínfimo. Aí ela assim, lá em Cuba vai sair um livro, dois terços da população. Então, assim, a tiragem para atingir o maior número de pessoas não precisava necessariamente ser uma edição de luxo, né? Mas aí toda a cadeia produtiva do livro e do acesso e da distribuição e da formação do leitor, porque são elementos que são conjuntos, né? Não estão descolados. E quando a gente percebe a questão das outras linguagens, e o cinema também entra nisso, na linguagem do vídeo, trazendo o texto para o vídeo, e se você não tem uma política, né, direcionada, né, ou até um próprio questionamento, né, de uma política pública, isso vai se fragmentando e fica por conta dos algoritmos. A pessoa é sugerida para o que ela vai ler, para o que ela vai assistir, ela não escolhe. As livrarias viraram farmácia, né? A livraria virou farmácia, né? E na farmácia, e aí os livros, até das livrarias que eram referência, você entra, você se assusta assim, com a temática dos livros. Aí a gente não sabe o que veio primeiro, né? Tá ali porque as pessoas compram, ou ele está ali para as pessoas comprarem, enxergarem só aqueles, né? Então, a gente sabe que, na verdade, tem essa intenção. Eu me lembro bem, lá nos anos 90, na época eu morava em Brasília, foi acho que o primeiro governo do Cristóvão, que era do PT na época, e aí o pessoal começou a pensar nas políticas de formação. Elas têm que estar articuladas, a educação com a cultura e com outras questões básicas, né, que a gente sabe, de moradia, de saúde, de saneamento, mas a questão de formação do telespectador, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter a formação de escritores de todos os lugares,
Mas você também tem que levar o clássico para que aquilo não fique restrito a um ambiente acadêmico, de uma elite intelectual, mesmo que não financeira, né? Mas, e aí eu me lembro que tinha um programa de formação do espectador, então de levar espetáculos para escolas, para você ter um letramento também para você alfabetizar. Porque você tem que ter uma maturidade para entender o Machado de Assis, né? Até a própria palavra, por exemplo, textão, né? Quando você diz, fulano publicou um textão, né? E eu sempre, como eu dou aula também para vestibulandos, a UFSC começou entre os gêneros possíveis, tinha o textão de internet. E a primeira vez que caiu, eu até comentei, o que é um textão? O que é um gênero? Porque a gente sabe o que é conto, o que é crônica, o que é uma dissertação argumentativa, mas o que é um textão de internet? O nome já é, de uma certa forma, já pejorativo, né? Porque qualquer um texto que tenha uma página virou textão, né? Mas é um texto argumentativo. Justamente porque as pessoas não têm mais a paciência de ler, passou de um parágrafo, mas isso tudo foi moldado. E a questão de curtos, não tem foco, você tem que ter o tempo todo estímulos para que você passe para o outro. E as histórias, muitas histórias e roteiros de filmes, veja que são episódios de 20 minutos, porque as pessoas não têm paciência e os textos são curtos, porque aquilo tem que sempre gerar uma dopamina, uma intensidade, uma emoção que está sempre em busca de outra, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que afeta, inclusive, essa coisa de você querer saber mais. É sempre uma novidade, é tudo muito intenso. E as manchetes, se não tiver algo muito chamativo, ninguém olha, né? O ódio mobiliza mais do que, né, a questão da mudança. Então, é um conjunto de fatores que a gente não consegue pensar de forma isolada. Você não tem como pensar na questão de voltar a ter uma política de formação de leitores, né? Porque você precisa de capacidade de foco e de parar e de ler e de isolar, né? Então, para você pegar um livro, você tem que estar imerso e é uma dificuldade muito grande. E eu percebo até para adultos já. Primeiro eu vou ler uma, né? Essa que saiu, mas eu não vou ler, que ele tem a ver com um tema, foi a última que saiu. Um tema, que o tema era trauma, né? Embora eu goste bastante do conto, mas eu não vou ler aqui. Mas eu vou ler essas duas coletâneas foram daqui de Santa Catarina. Não sei se vocês acompanham o trabalho do Mulherio das Letras, né? Que a Maria Valéria Rezende começou um movimento nacional, é uma outra escritora que eu gosto bastante, né? E ela começou o Mulherio das Letras para divulgar produção escrita de mulheres. E começaram a aparecer grupos, né, nos estados. E aqui a Flávia Quintanilha, ela acabou com a Pétula da Latinas, né? Ela conhecem a Pétula da Latinas, né? Ela acabou, né, tentando, né, juntar a mulherada aqui e saiu uma primeira edição da primeira antologia poética do Mulherio das Letras Santa Catarina. Isso saiu em 2023, foi no final. Tem um poema meu aqui, né? Mas depois, ano passado, ela fez um encontro da Mulherio das Letras da região sul e foi na Lagoa. E de quem participou, elas fizeram uma antologia. Então, a partir do encontro, elas publicaram uma antologia, né? E eu gostei bastante desse... foi um poema. Primeiro eu tinha escrito ele como um conto, depois eu fui reduzir para um poema, porque, de uma certa forma, sintetiza o meu processo de escrita. Por isso que eu acho que eu acabei que eu nunca publiquei um livro só meu. Era um projeto para ser ano passado, só que eu estou com outro projeto na frente, mas um dos projetos é fazer um texto, é um livro, né? Com fotos, é um livro com fotos, contos, crônicas, e gostaria bastante que o primeiro fosse uma edição artesanal, né? Com capa e costurado à mão, com poucas edições, né? Então a ideia era essa. E aí eu fiz um poema, queria ler para vocês, chama Caleidoscópio. Despertador toca, acorda sonhando, areia fina e morna sob os pés, cadeira em frente à mesa, máquina de escrever, papel em branco,
olhar perdido no azul. Preciso registrar para não esquecer. O celular interrompe, dia de pagar aluguel. Faz piques, curte fotos, acompanha debates nos grupos de zap. A hora avança, faz café, leva o filho à escola, bate ponto na repartição. O texto fica para depois. Brecha na agenda, vai ao médico. Atraso na sala de espera, retoma a escrita. Avança parágrafos. A lista do supermercado invade a mente. Sabão em pó, água sanitária, café e mamão. A ginecologista chama. Abandona o texto. Recebe a notícia da osteoporose. Teme morrer picotada sem terminar a história. É noite. Retorna ao texto. Interrompe. Coloca roupas para lavar. Volta ao computador. Para novamente. Prepara a comida da semana. Lava a louça, faxina a casa, corta as unhas do pé. Caleidoscopicamente, o texto nasce. Deixa de molho, assim como os feijões. Coloca luvas emborrachadas, lava o banheiro. Entre sabão em pó e água sanitária, sua cabeça coça. Acaba de ter a ideia para um título. Essa é a minha rotina de escrita, digamos assim, né? Mas eu tenho, nessa edição de Textura 7, eu gosto bastante de... Deixa eu pegar aqui para tu não ter. Isso. Deixa eu pegar aqui, que tem dois... Eu publiquei 2 poemas, mas eu vou ler um deles, um que se chama Cheiro de Mofo e outro Pós-Moderna Idade. Eu trabalhei no judiciário, né? Como falei, então esse é um texto que tinha nascido lá nas minhas anotações naquela época e eu gosto bastante dele, né? Que se chama Cheiro de Mofo. Papéis envelhecidos e empoeirados em estantes cinzas, histórias inacabadas de pessoas números. Cheiro de mofo. É muita umidade, disseram. A mulher, com venda, guarda o portal. Finge não ver. Sua balança é desigual. Sua espada cai sobre o mais fraco. Seu martelo é o ponto final da ilusão dos justos. O cheiro de mofo continua. Exala de capas imperiais, de decisões circulares, de vaidades egocêntricas, de seres que se creem excelências, doutores, deuses. O cheiro de mofo insiste. Sai pelo ouvido, nariz, boca, vem do cérebro. Os limpadores de mofo declaram: agora não tem mais lodo, nem mau cheiro, não há mais papel, nem estantes, nem gavetas, nem armários, nem ácaros, nem fungos. Bem-vindos às máquinas, os chips, as nuvens, os dados invisíveis, inodoros, insípidos. O cheiro de mofo persiste. A nova forma reluzente, automatizada, pós-moderna ou dierna, de organizar, gerenciar as histórias de pessoas números, não esconde o cheiro de mofo, que agora se mistura ao cheiro de esgoto. Nossa. E por fim, posso ler mais um? Pode. Que foi uma que eu publiquei aqui, que também tem uma conexão pessoal política, digamos assim, né? Que tem a ver com essa reconstrução, que eu chamei de dialética do concreto. Tá? Implosão. Vou começar. Dialética do concreto. Implosão. Concreto destroçado. Ruínas. Concreto em pó. Vergalhões expostos. Estruturas retorcidas. Madeira podre. Concreto lavado. Por lágrimas, lama, lodo. Essência a partir da aparência. Quer concreto pensado. Escava as coisas em si. Descobre que a representação da coisa não é a coisa. Busca a humana real no mundo prático sensível, seu indivíduo histórico, seu tempo, seu lugar, sua representação das coisas, sua praxis fragmentada. Pelo microscópio, enxerga o grão de areia a compor seu concreto particular. Pelo telescópio, vê a areia coletiva e universal transformar-se numa imensa argamassa. Sobra unidade dialética. A praxis é assentada por conhecimento e prática. Capta, elabora, cria o real, o concreto, o abstrato. Mente e espírito se entrelaçam em seu pseudo-concreto de si mesma. O real esconde-se em vigas tortas.
Precisa destruir paredes. Deseja reconstruir-se na espiral do tempo e do espaço. Nunca voltará ao ponto de partida. O concreto será pensado e assentado por células, tijolos e neurônios por argamassa. Veias impulsionam o vermelho da essência que acomoda e incomoda o músculo inquieto. Ora é ar, ora é fogo, ora é água, ora é terra. Reconstrução. Barro, areia, brita, cimento, tijolo, telha, madeira nova, forras, portas, janelas, canos, fios, torneiras. Trabalho humano. Vermelhar paredes, acender lâmpadas, abrir portas e janelas. É isso. Massa! Muito bom!